Estamos de novo analisando o comentário de Judas aos Hebreus, capítulo 11, de 1 ao 3, e devemos reconhecer que é um lugar muito trilhado, muito bem conhecido aparentemente. E eu preciso fazer uma introdução suficientemente aberta como para que aqueles que vão assistir alguma dessas aulas posteriormente tenham um contexto um pouquinho maior, né, de por que eu vou levar essa exposição de uma forma diferente, talvez, ao que usualmente seja. Então, primeiro alguns conceitos de cunho particular. Para mim, a teologia ela não passa necessariamente pela dogmática. Ou seja, a dogmática é necessária, eu reconheço o valor à teologia dogmática, à teologia fugiu sistemática, tinha fugido o nome. Tá? Eu acho que eles têm seu valor. Eles têm uma necessidade de chegar num ponto de dizer, olha, acreditamos assim. Só que o acreditamos assim necessariamente é um subconjunto. Por que um subconjunto? Porque o teólogo que faz isso, ele depende da sua cultura, ele depende do momento em que vive e depende das ferramentas que ele tem à mão. E ele está necessariamente inserido numa tradição, assim como eu estou inserido numa tradição batista, evangélica, da Reforma Radical. Eu estou inserido em todo esse fluxo. Outros estão inseridos num outro contexto histórico, doutrinário, e produzem teologia conforme a isso. Então, a primeira coisa é a gente entender que quando chegamos numa finalização teológica, nós não podemos nunca dizer que essa é a verdade. Nós temos que ser humildes o suficiente e dizer, olha, essa é a minha contribuição. Esse é meu ponto de vista, sem chegar ao relativismo, mas aceitando humildemente as nossas limitações. Que ao mesmo tempo que são limitações, são ombros de gigantes. Ou seja, quando eu digo que eu tenho raízes na Reforma Radical, quem sou eu para me comparar com Humeyer, por exemplo? Estou em cima de ombros de gigantes, parafraseando, não me lembro mais quem. Então, essa situação tem que ser trazida do campo do inconsciente, do subconsciente, ou da coisa que acontece sem o pensar, para a parte consciente, dizer, oh, eu sou um cara limitado, eu tenho a minha limitação, eu estou no meu contexto, eu estou vivendo a minha história, sou filho deste momento, e avançar. Então, o meu foco é a teologia bíblica. Para mim, a teologia é um campo aberto, não é um campo fechado. A teologia é um campo de pesquisa, é um campo de investigação, não necessariamente para descobrir coisas novas, senão para redescobrir coisas que talvez justamente pela nossa tradição, nossa bagagem, tenhamos deixado de lado. E isso requer um certo exercício. E o exercício é olhar outras fontes. Essa que é a coisa. O texto de hoje, de Hebreus 11, de 1 ao 3, parece um texto pequeno para ser abordado, e realmente é, para os textos que nós já temos enfrentado, parece um texto simples, porque é um texto muito conhecido, mas acontece que, assim como as lembranças dentro da nosso cérebro, cada vez que a gente atrás e a coloca, e atrás e a coloca, e atrás e a coloca, e sempre do mesmo jeito, vai fazendo um sulco cada vez mais profundo, assim também quando você traz um texto hiper conhecido, você somente devolve a ele com aquilo que você tem.
Tipo, sem se atrever a dizer, espera, vamos ver o que outras pessoas pensam a respeito. O que outros acampamentos dizem a respeito. E nós temos uma visão muito pautada, mesmo até aqueles que não são reformados, né, que não se alinham com a protesta, mas não com a reforma, que é o caso dos arminianos, por exemplo. Nós temos uma definição aqui muito legalista sobre a fé. Em termos legalistas, em termos não na má interpretação da palavra, mas em termos de, como se fosse o IML, da forense. Tá? A fé é uma coisa acontecida. A fé é um ato já estabelecido. No caso de nós, os batistas e alguns similares, a fé é um ato salvífico que não se introduz no reino e do qual nunca mais podemos sair. Ou seja, não existe possibilidade de voltar atrás porque é um fruto da própria graça. E sendo por graça, então, e sendo de que, e aí agora ampliamos para a reforma magisterial, sendo que a própria graça, o próprio dom de Deus, é um ato de entrega irreversível, então conclui-se que essa fé salvífica original é a única, mínima e completamente poderosa e suficiente para salvar eternamente a pessoa, sem possibilidade de haver um retorno. Eu, dito de outra forma, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, antes de entrar na especulação e antes de que as pessoas usem esse vídeo para falar qualquer coisa, tá? Eu vou declarar o meu viés. Eu, que não sou calvinista, tá? Eu tenho esse viés. Eu acredito que salvo uma vez, salvo para sempre. Esse é meu viés, tá bom? Essa é a minha linha se eu preciso ministrar alguém, se eu vou para o trabalho pastoral, é por aí, tá bom? Esse é meu viés. Agora, meu trabalho pastoral inclui levar cativo a Cristo todo pensamento. Essa é a outra parte que as pessoas geralmente não entendem. E para levar cativo todo pensamento a Cristo, a pessoa precisa pensar, precisa elaborar. E aí é onde entram as outras questões. Então, todo esse trecho, vamos falar de fé, mas não vamos analisar o que é essa fé. Então, o texto é super conhecido e o convite é justamente a olhar de forma distinta para ele, buscando talvez enriquecer o nosso conceito, não buscando reafirmar o que a gente já acredita, sino deixar que a Escritura fale o que ela tem para falar, que o autor do texto diga o que tem para dizer, sem injetar, sem tirar. As duas coisas são importantes, não injeta, mas também não tira. Não? A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Essa é uma frase que nós já usamos como definição típica do que é fé. Então, a Bruce vai identificar a fé como a certeza subjetiva das promessas de Deus. Uma hipóstase que transforma as esperanças futuras em presentes e tangíveis para o crente. Assim, a fé não apenas prevê o invisível, mas torna substancial, né? Essa coisa que é prevista no invisível, a torna substancial na vida daqueles que creem. Dito em vernáculo, a fé não é uma coisa do além, ela se torna no meu dia a dia. A fé não é uma coisa que eu exerço somente aos domingos, é a minha razão de ser, é a minha existência, a minha base. É isso que Bruce traz com a questão de justamente de tornar aquilo que é invisível, que é intangível, é uma fé que na realidade traz as coisas para o concreto. Então, o que acontece? Eu olho a partir da fé, como que eu vou lidar com o meu serviço, como que eu vou lidar com o meu casamento, como eu vou lidar com meus filhos. É a partir da fé. É essa fé que torna-se concreta. Como que eu
me encaixo no reino e encaixo outras coisas neste reino. Né? Então, é por aí mais ou menos. Segundo versículo. Pois foi pela fé que os antigos receberam bom testemunho. E isso aqui é a introdução ao que vai vir depois nos outros versículos, que vão ser muito importantes. Mas nós não podemos injetar em 11.1 e em 11.2 os conceitos da reforma de fé. O conceito de Lutero a respeito da fé como um ponto do qual, a partir do qual a pessoa vai ser declarada judicialmente, vamos dizer, justa, né? Não pode ser injetado aqui. Nós temos que deixar que ele fale. Então, aqui que o autor aos Hebreus está falando, a que está se referindo quando fala disso. Se concordamos ou não, é outro problema. Pois pela fé os antigos receberam bom testemunho. Os antigos destacaram-se pela confiança em Deus. Olha só essa palavrinha, confiança em Deus, mesmo sem provas tangíveis. Voltamos no que ele tinha falado no primeiro versículo. Então, essa confiança, esse pisteu, né? essa fé deles permitiu que suas vidas fossem moldadas pelas promessas divinas. Então, testemunhando essa sua justiça e esperança no cumprimento futuro. Ou seja, eu vivo hoje, eu vejo hoje, eu estou pensando hoje a partir da fé, mas na realidade eu não estou vendo a finalização dela. Eu acredito. Né? Por isso que Abraão saiu como vendo ao invisível. Então, essa questão da confiança não é somente uma confiança lá atrás, histórica. Assim, porque no dia tal é muito importante, tá? Eu não estou negando isso, por favor. Porque eu vou beirar o outro lado, aí você tá vendo? Não, olha só. Não, ó. Esse ponto que nós chamamos de conversão e que dizemos que é o surgimento da fé, é muito importante. Né? Então, testemunhos a respeito da conversão são importantíssimos, não porque o dia tal, porque eu acho que é a coisa fantástica, gloriosa. A questão é que essa fé não é somente de lá atrás. É uma confiança, né? Há um andar, um caminhar. Né? Porque a salvação não é uma questão de escape deste mundo cruel, e sim é uma questão justamente de confiar no processo de Deus na minha vida e nas circunstâncias, pelo que Ele quer fazer, pelo que Ele ainda fará. O teleios, lá na frente. Muito bom. Ainda estamos dentro do que você quase com certeza conhece como ortodoxia, né? Versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou foi feito daquilo que é invisível, ou aquilo que se vê foi feito do que não se vê. Evidentemente, eu preciso colocar uma referência à matéria escura, né? Então, depois você pesquisa a matéria escura, como que ela é interessante, porque os astrofísicos e tudo, nos últimos anos, têm feito muitos avanços a respeito disso, mas é aquilo justamente que não se vê. É muito interessante essa questão. Mas eu vou deixar para vocês se divertirem com essa ideia. Mas pela fé, então, por essa confiança nesse Deus, nós entendemos não somente que há uma coisa futura nos esperando, pela qual eu vivo neste presente. Então, seria como se fosse uma motivação, seria o antídoto da ansiedade, porque a ansiedade é viver o futuro, né, antecipadamente. E pela fé eu olho para trás. Eu vejo Deus agindo no início do que eu chamo do meu cantinho, da minha existência, do meu local. Então, nessa situação do meu pequeno mundinho, que se resume talvez aqui 80 anos, 90 anos, tá? Então, nessa questão, eu posso ver para trás e vejo lá atrás que Deus criando. E isso seria uma cura contra a depressão, porque a depressão é viver no passado. Então, pela fé, eu consigo enxergar para frente, acreditar no que ficou atrás
e me expressar neste presente. Essa questão está aqui nos 3 versículos. Então, essa criação demonstra que o visível veio do invisível, evidenciando o poder criador da palavra, criativa de Deus, né, a palavra. E a fé reconhece o universo como obra da soberania de Deus, alinhada à sua declaração em Gênesis e reforçada lá em Gênesis 1, de 1 a 3. E poderíamos falar Colossenses também, poderíamos falar outros textos também importantes. Então, aí alguém vai dizer, então eu tenho que acreditar em 6 dias da criação, e é isso aí, são 6 dias e 24 horas. Não está falando disso. Não está. Essa interpretação literalista não está aqui. Tá? Porque a interpretação mais natural para um judeu seria a interpretação de um poema, porque Gênesis 1 é basicamente um poema. Tá? Então, não leriam literalmente. Nós que insistimos nisso. E por isso que erramos bastante. Então, quanto tempo levou a criação? Quanto tempo que levou isso? Não sabemos, mas não interessa. Pode ter sido um estalo de dedo, né? O que dura um estalo de dedo. Ou pode ter sido uma coisa mais demorada, mais tranquila, mais, sei lá. Não sei. Eu não sei. Então, não se preocupe com saber. Muito bom. E aqui é onde a gente começa a tentar pensar um pouquinho nesse termo fé. Porque só que o que vimos até agora dá para sentir, se você pudesse voltar ao primeiro momento que você lê o texto, você não tem a salvação ali. Nós usamos para, eu uso, tá? Eu uso. Tá? A fé, plena certeza, aquelas coisas que você não vê, tudo bem. Mas ele não está falando disso. Ele está falando de uma pessoa que vive em confiança em Deus, esperando aquelas coisas lá no futuro, mas as vive hoje. Então, essa fé do constante. E olha para trás e ele vê Deus agindo. Então, ele vê Deus agindo lá atrás, vê Deus agindo lá na frente. E ele confia hoje nesse Deus todo-poderoso. Então, esse conceito de fé distancia-se bastante do conceito de fé como levantar a mão, ir na frente, chorar, esse tipo de coisa, né? Eu lembrava de que esses dias veio alguém conversar comigo e disse, não, eu sou salvo, porque o dia que eu levantei minha mão, fui na frente, eu arrepiei tudo, tal, né? Então, essas coisas, né, precisam ser distanciadas, separadas. Tipo, espera um pouquinho, tem um evento, sim, mas não é esta fé que Hebreus 11 está falando. Há uma separação. Hebreus 11 vai começar a falar de pessoas que viveram pela fé, que se estabeleceram pela fé. E isso é muito coerente com tudo o que Hebreus veio falando até agora. Das exortações constantes para não perder essa fé, para não, ou melhor, para não abandonar essa fé. Perder no sentido como você perde um anel que vai escorregando pelo dedo devagar, né? Então, Bruce tem uma nota de rodapé muito importante que eu gostaria que vocês olhassem, que é justamente sobre pistes. E qual que é a questão? Qual que é o texto que o autor aos Hebreus tem na sua frente? Ele está fazendo um trabalho paralelo e posterior ao de Philon. E ele tem a Septuaginta na frente. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. E por mais de que o termo seja pistis ali, a carga que ele tem originalmente, e ele tinha acesso a isso, porque esse autor aos Hebreus, ou ele é uma pessoa muito inundada da filosofia, da teologia, dos ritos hebreus, ou ele mesmo era um hebreu. Ele se parece muito com Paulo. E por isso que confundiram durante muito tempo, né, a carta. E ele tem na Septuaginta a palavra pistis, né, ou pisteu, e ali para ele, tá, tem um conceito. Né, para ele tem um
um conceito próprio. Tem uma coisa que o preenche aí, não é qualquer coisa. Então, o termo fé carrega o sentido de fidelidade. E esse é o ponto. É aí que começamos a dividir as coisas. Tá? Ou uma confiança leal. Não é somente aquele ato lá atrás, feito uma vez, lá em 1970 e tanto, sei lá. Tudo bem, bacana, ótimo. Agora eu vou começar a ser um pouquinho mais irônico nessa questão, tá? Mas eu espero que você esteja me entendendo e acompanhando, tá? Porque o texto não vai para isso. O texto fala de outra coisa. Tá? Não é uma crença intelectual ou emocional. É a crença de hoje, do cotidiano. Pão nosso do cada dia nos dai hoje. Tá? É essa dependência hoje. Baste cada dia seu próprio mal. Livra-nos do mal. Tá? Hoje, quando? Amanhã? Depois? Não. Hoje, eu quero hoje. Então, esse conceito de confiança, quando nós lemos a confiança é, se nós substituímos lá por confiança, por fidelidade, né? A confiança é a certeza que se espera, a convicção do que não se vê. Ou a fidelidade é a certeza que se espera, a convicção do que se não vê. Parece que, de repente, abre todo um leque de opções que a gente tinha deixado de lado, que é o conceito original do autor. O conceito do autor aos Hebreus não é de fé salvífica, é de fé vivencial, é da fé da fidelidade. Não se trata lá da ata de casamento, de matrimônio feita faz 20 anos atrás. Se trata da sua atitude fiel para com seu cônjuge hoje. Não se trata de quando seu filho nasceu e você colocou o nome seu nele. Se trata que hoje você o trata como filho. Entende a coisa? Então, esse lado que tem se perdido. E eu falo e insisto, é um lado, porque o outro é válido. Mas este aqui é um lado em que tem que ser visualizado. Então, eu vou apresentar 4 teólogos contemporâneos que vão ajudar a pensar um pouco nisso. E eu vou trazer para dentro do curso de Hebreus, que é uma leitura, que é uma leitura exegética, eu vou trazer um pouco de teologia e de como que essas teologias estão influenciando os pensares, que isso vai se vendo ao longo dos anos. Não é uma coisa que você, agora é assim e era assim, não. Então, o primeiro que eu quero trazer é um teólogo que está vivo, N.T. Wright. Então, N.T. Wright destaca a fé, a pistis, como sendo melhor entendida como fidelidade ativa e relacional. E até aqui vocês vão dizer que está tudo certo. Não, se eu aceitei lá atrás que essa fé não é somente a fé salvífica, que é a fé do dia a dia, então sim, é uma fidelidade. Se você está me dizendo que, então, o que o autor aos Hebreus está usando é a Septuaginta, é o conceito dele de fidelidade, faz sentido. É por aí, sim. Mas onde vai desaguar isto? Vai desaguar lá no conceito de justificação. Então, antes de se apaixonar por isso, tem que entender que desagua lá. E lá é que você vai encontrar algumas dificuldades, principalmente por pessoas que leem a escritura só de um jeito. E não tem jeito de vocês mudarem, não é para você mudar ninguém. E onde acontece, segundo Wright, essa fidelidade ativa ou fidelidade relacional, ou as duas coisas, né? Porque não existe, segundo Wright, não existe possibilidade de você ter uma fé que seja somente sua. Tá? É uma fidelidade que se exerce na comunidade, tá? É relacional, tá? E tem o que a gente diz usualmente, as duas dimensões, né? Com Deus e com o próximo. Mais ou menos por aí. Não estou sendo justo com Wright,
nesse sentido. Estou simplificando ele demais. Então, este teólogo, que é anglicano, que na sua declaração própria de fé, quando você pede, ele vai te declarar, vai estar de acordo com todos os concílios, ele vai estar de acordo com a fé reformada, ele não tem problema quanto a isso, ele estende a questão. Então, mas ele, diferente das outras linhas reformadas, os anglicanos têm uma coisa, dentro das 5 solas, a mais importante é a escritura, tá? Porque é a partir dela que define as outras. Então, que outros pretendem de que sejam, as 5 solas sejam equivalentes, mas não. Muito bom. Então, o que Wright argumenta é que a fé é menos sobre crença abstrata e mais sobre confiança no caráter de Deus e participação no seu propósito redentor. Essa é a coisa. Tá? Não é uma fé abstrata, assim eu creio em Deus. Então não é somente da razão, né? Não é uma coisa intelectualizada. Não. É confiança no caráter de Deus. Essa é a questão. Não é porque eu estou acreditando certo que eu sou salvo, vamos dizer. Ele não falaria assim. Mas é porque eu acredito, eu tenho confiança no caráter de Deus, nos seus planos para com a humanidade, especificamente para comigo. Né? Então, e eu participo do seu propósito redentor. Isso é reino. Right? O reino não é uma coisa escatológica do futuro, uma coisa que se inaugurou, igual que Nigren, igual que outros que eu vou mencionar agora. Mas Nigren não vou, Anders Nigren não vou acabar mencionando, que é outro autor que eu gosto. Mas é essa questão do reino que se inaugurou e ele vai penetrar na eternidade. Tá? Então, há uma participação no seu propósito redentor. Como que você participa por meio da fé? Bom, você participa sendo médico, sendo gari, sendo prefeito, sendo um presidiário, não interessa. Onde você encontrou Jesus? É ali, a partir dali que você vai participar do seu propósito redentor. Isso é muito bacana, não tem nada de novo, pelo menos para mim, não tem nada de novo, né? Mas eu vejo que no contexto em que nós vivemos, parece como uau, né? Mas é isso. Não tem nada de novo por causa que Paulo diz, na forma, do jeito que for alcançado, assim continuai, né? Assim permanecei. Tem. Muito bom. Alguns enfoques específicos de Wright sobre este texto, este trecho em particular. E é o único que eu vou me permitir fazer esse tipo de análise. Mas ele vê fé como uma aliança. Tá? Então, Wright vai enfatizar a fé no contexto da Escritura, que essa fé se conecta à lealdade do povo de Deus e sua aliança com Ele. E isso reflete obediência prática em meio às incertezas, como é descrito em Hebreus 11. Então, a justificação, e esse é o problema com Wright, esse é o problema que muitos teólogos contemporâneos têm, né? É que ele torna o conceito de justificação amarrado não àquele ato lá atrás, de levantar a mão, sou justificado e pronto, acabou, posso levar minha vida de qualquer jeito, parênteses, se bem que qualquer um reformado diria, não é bem assim, se exige uma conduta diferente, se espera uma conduta diferente, uma conduta de alguém realmente crente. Tá? Isso para ser honesto com o lado reformado, magisterial, fixo, ortodoxo, sei lá, o que você quiser colocar ali. Mas, na prática, por mais que teologicamente seja isso, na prática o que você vê é isso outro. Tá? Pessoas que, por exemplo, fizeram alguma decisão lá atrás, faz 20, 30, 40 anos atrás, e dificilmente pisam na congregação ou se dignam a ler a Bíblia, ou a orar, ou qualquer outra coisa, porque já está salvo e está tudo certo. Eu acredito firmemente em Deus. Pronto. Então, o viés de Wright é exatamente isso. É uma obediência prática em meio a justamente essas incertezas que Hebreus 11 vai falar. A segunda coisa é que a fé molda a percepção da realidade. Isso é muito importante em Wright, entender que Hebreus 11, de 1 a 3, reforça a visão de que a fé
é uma nova forma de ver. Isso não é nada novo na teologia. A teologia reformada justamente diz que Deus nos vê, nós somos pecadores, mas Deus nos vê através de Cristo. Ou seja, os óculos, as lentes com as quais ele foca em nós, é Jesus Cristo. Ele nos vê através dele. A grande diferença agora, vamos dizer, se é que há uma diferença, é que você tem uma nova forma de ver. Uma nova forma de enxergar as coisas. Então, o versículo 3, que fala sobre esse mundo sendo criado pela palavra de Deus, aponta para uma realidade sustentada pela promessa divina que o povo de Deus reconhece pela fé. Então, há uma criação lá a partir do nada, e N.T. Wright fala justamente a criação ex nihilo, tá? E a essa nova criação que foi inaugurada no Cristo, morrendo na cruz e ressuscitando, que é essa criação ex veterae, ou seja, a partir do que já foi feito, ele está remindo toda essa criação. Então a fé, segundo ele, é justamente essa nova visão, tá? Esse novo olhar sobre a minha vida cotidiana, sobre o corriqueiro. A terceira coisa é a fidelidade de Deus, as Wright conecta a ideia de pistes em Hebreus, a fidelidade de Deus revelada em Jesus. Ou seja, Deus tem sido fiel, Deus tem sido bom. Isso é o caráter dele, a essência dele é essa. Então eu posso descansar no caráter dele, confiar nessa questão, porque ele tem sido fiel. E essa fidelidade não é apenas uma questão como um modelo, porque senão fica numa questão moral. Eu sigo o modelo. Não. Tá? É crucial para a fé cristã justamente essa fidelidade de Deus para com as suas próprias promessas. Se você buscar no Antigo Testamento, você vai ver muitas vezes que que Deus diz assim: por amor a mim mesmo farei, por amor a mim mesmo os resgatarei, porque eu sei os planos que eu tenho ao respeito de vós, planos de paz e não de guerra, para dar os seus fins que esperai. Então, há essa questão de justamente ter essa fidelidade de Deus como base, esse é meu platô. Então, qual que é a resposta cristã equivalente? A resposta cristã é uma resposta ativa à fidelidade de Deus em cumprir suas promessas messiânicas e escatológicas. Então, o cristão não é somente um ser que fez uma decisão lá atrás, sino que decide todos os dias estar alinhado com esse plano de Deus, com essa questão, tanto escatológica quanto messiânica. Ele faz parte do messianismo de Deus, no sentido de a igreja estar presente e tudo mais, em qualquer âmbito. Por isso que falávamos do juiz e do gari, lá atrás, no outro exemplo, não me lembro qual foi, o médico e o presidiário, alguma coisa assim. Muito bom. E a quarta coisa é a comunidade como testemunha de fé. Então, ele exalta aqui os exemplos em Hebreus 11, que nós vamos ver na outra aula, não são apenas atos individuais. São participações na história coletiva de redenção de Israel. Todos os atos mencionados, e nós vamos ver eles, todos os atos de cada um desses heróis da fé afunilam para a redenção que viria de Israel. Essa que é a coisa. Ou seja, que viria a Israel e de Israel. A mulher junto ao poço, Jesus diz: sou Messias, vem dos judeus. Fim. Chega. Nem adianta. Então, todos os heróis da fé que a gente vai ver em Hebreus 11 são justamente atos dessa história coletiva da redenção de Israel. Então, essa visão aponta para a continuidade do Antigo Testamento e a fé cristã, como Wright frequentemente destaca. Então, não é uma coisa nova, na realidade, na visão de Wright, é uma continuidade do que já vinha sendo feito. Wright, daquela ideia de que se, em lugar de Romanos, Lutero tivesse descoberto primeiro Gálatas, do que Romanos, e Efésios, antes do que Romanos, se a descoberta fosse nessa ordem, a teologia nossa seria muito diferente. Por quê? Porque justamente esses textos falam de liberdade, mas também falam de um único povo sendo construído. Por judeus e por não judeus, não interessa, mas aqueles que se submetem, se rendem ao messianismo do Cristo. Muito bom. Então, nós temos aqui uma visão
que segundo quem que você ouve, quem que você lê, vai ter sido como herege até. C.S. Sproul, por exemplo, é um dos que vai a atacar, né, sem entender completamente. Já tenho visto algumas explicações dele, mas Sproul adere primeiro à teologia reformada para depois aderir à Bíblia. Essa é a característica dele. E ele tem muita coisa boa a dizer, tá? Mas a gente tem que entender que esses são os óculos dele, as lentes dele. Né? E está tudo certo. Tá? É um ótimo teólogo, um ótimo irmão em Cristo, não tenho nada a dizer ao respeito do moral dele, nem das crenças dele. Somente o que acontece nos Estados Unidos. Não leem, não entendem, não aceitam, né, ver e dizer, olha, dá para pensar assim também, não está válido. Agora vamos falar de três defuntos. E eu me declaro outra vez enviesado. Tá? Não estou sendo isento de viés. Eu declaro que eu não estou sendo imparcial, eu estou sendo bem parcial, eu estou mostrando outras ideias que me parecem muito interessantes nesse assunto da fé. E por que eu me declaro enviesado? Porque a neo-ortodoxia ou a teologia dialética, ela contribui muito para os tempos em que vivemos. Eles são uma resposta adequada. E qual que é o problema com a neo-ortodoxia? Ela é tida, principalmente no nosso meio, como teologia liberal, esquecendo os fatos históricos de que a teologia liberal é uma coisa muito anterior à neo-ortodoxia, e a neo-ortodoxia é uma resposta muito firme, muito bem feita justamente ao liberalismo. E enquanto acontecia na Europa a resposta pela neo-ortodoxia, nos Estados Unidos nós temos uma resposta pelo fundamentalismo ortodoxo cristão, não? O cristão ortodoxo. A palavra fundamentalista, na realidade, que hoje usamos para referirmos aos fundamentalistas do Hezbollah e por aí vai, surge exatamente para falar dessa fé obtusa, vamos dizer, do fundamentalismo. Se quiser mais detalhe, tem vídeos meus aí explicando justamente as diferenças, não vou entrar agora, mas só observe como uma palhinha para poder entrar no assunto. Então, eu vou falar de três teólogos neo-ortodoxos: Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich e Karl Barth. Os três são pessoas que talvez você conheça, principalmente Bonhoeffer. Ele é um teólogo assim, morreu jovem. Os três, eles enfrentaram o nazismo. Então, no caso dos três, o único que morreu por causa do nazismo foi Dietrich Bonhoeffer, que morreu 15 dias antes da finalização da guerra, enforcado pelos nazistas. Mas os três apresentaram uma linha muito forte de resistência e eles são fundadores da Igreja Confessante. Eles, mais outros, né? Mas a contribuição deles tem que ser muito levada em conta, principalmente pelo que Tillich e Barth fizeram, porque eles, tendo raízes na ortodoxia, eles foram para o liberalismo, se entregaram ao liberalismo completamente. O liberalismo basicamente diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que os milagres não existem, tudo isso mais. Então, que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e que tem que ser, tipo, deixado de lado certas coisas e seguido somente moralmente. Mais ou menos por aí, fazendo um corte grosso. E o que acontece? Quando chega a guerra, quando chega a Primeira Guerra, um é pastor e o outro é capelão, e acaba sendo de que descobrem que a teologia liberal não tem nada, nada, nada para realmente trazer esperança para o ser humano. Eles chegam nessa conclusão e passam por períodos assim de seca espiritual para depois voltarem a produzir. Tillich é filósofo também, filósofo de mão cheia. Seria muito interessante se vocês quiserem ler Teologia Sistemática de Tillich, é muito interessante. E eles se apresentam com a nova bagagem, que é justamente usar o ferramental da teologia liberal,
que é a crítica textual, e colocar justamente isso dentro do contexto das teologias ortodoxas, né? Ou seja, o que a igreja tem entendido ao longo das épocas, né? Como fé, por tocar o assunto de hoje, nada mais, e como que isso funciona. Então, há um trabalho intelectual muito grande e há um trabalho de vida. Os três expuseram a vida por causa disto. E são nossos irmãos, eu acho que, acredito, o mínimo que nós poderíamos fazer é prestar atenção e ver como que isso se encaixa. Para Bonhoeffer, a fé está colocada como uma obediência ativa, como uma vivência comunitária, como uma esperança escatológica. Se você for ver, não é muito diferente do que nós falamos. Mas se a gente acompanha, a gente vai terminar um caminho bem distinto do que comum. E esperando das pregações de Hebreus 11, dos nossos ensinos de Hebreus 11, uma coisa um pouco mais enriquecedora do que simplesmente falar em termos salvíficos, quando vemos que o texto está falando de vida, não somente de um ato lá atrás. Para Bonhoeffer, a fé não é uma abstração ou mero assentimento intelectual, mas é um compromisso total, ou se você quiser usar outra palavra, integral com Deus, que leva à obediência concreta. Não é uma coisa do intelecto, é uma coisa do dia a dia, minuto a minuto. Então, Bonhoeffer conecta essa ideia com Hebreus 11, vendo os exemplos como atos de obediência fiel em resposta ao chamado divino, mas sem garantias imediatas. Então, aí é uma coisa que meio mexe, tem um frio na barriga. Porque às vezes esperamos uma garantia imediata daquilo. Para Bonhoeffer, diz, não, é uma resposta ao chamado, sem garantias imediatas. Isso é um ponto a ser tido em conta ao analisar a teologia de Bonhoeffer. Então, quando você pega um texto de Bonhoeffer e vai republicar ele, quando você acha uma frase muito bonita de Bonhoeffer, blá, 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 lembre-se que nisso ele se afasta um pouquinho, se não bastante, da teologia ortodoxa. Bom? Mas, no restante, concordamos. Por que há a necessidade de que a garantia não seja imediata? Porque a garantia imediata faz você dormir nos louros. Tá? Tipo, é uma coisa já conquistada, já estabelecida, está tudo bem, posso simplesmente esquecer do restante, que está tudo bem. Então, esse é o ponto. E ele está fazendo teologia no meio da guerra. Tá? Então, é um homem como o Renovo, vendo todo o início do século XX, ele morre em 45, né, com 38 anos. Né? Então, é interessante de ler. Fé como vivência comunitária. Então, Bonhoeffer destaca que a fé descrita em Hebreus não é individualista, mas uma vivência em comunhão, refletindo a igreja como o corpo de Cristo. E vocês vão ter que concordar comigo que com esse fluxo de desigrejados, isso daí é muito importante. Tá? Porque há uma coisa muito interessante. A pessoa que quer fazer coisa errada, porque o pecado, segundo o Tiago, é um processo, né? Ela vai desigrejar. Ela vai. Então, a fé é uma vivência comunitária, não é uma vivência do indivíduo. Existe, sim, a parte individual, claro, ninguém está falando que não. Mas é uma vivência do indivíduo na comunidade. Esse que é o grande lance. Gostou desse? Tá aí. Esse é Bonhoeffer. Para Bonhoeffer há uma esperança escatológica. E isso tremendo. É diferente olha, cuidado porque Deus vai te matar, cuidado porque a grande perseguição vai vir, cuidado porque, olha só. Não. Então ele relaciona a fé à esperança no reino vindouro. Isso é enriquecedor. Isso não tem a ver com que você não vai ter medos ou sofrimentos ou incertezas. Não. De novo, nós estamos falando de alguém que estava fazendo teologia num lugar onde a pior guerra de todos os tempos aconteceu. A Segunda Guerra Mundial é a maior guerra, né, envolvendo o mundo inteiro, né, de todos os tempos. E o bojo disso era justamente onde Dietrich Bonhoeffer estava.
E nisso ele diz, existe esperança. Não é a esperança escapista, novamente, tá? Mas é a questão de que no meio ao sofrimento e no meio da incerteza, eu ainda consigo ver um Deus que de alguma forma vai reverter toda esta situação que o ser humano criou, no seu deixar de lado Deus, porque não é que o mal exista como substância, senão que o mal é a ausência do bem. Então, o homem deixou o bem do lado, e o que nós temos? Então, nós temos todo tipo de maldade. E nesse meio de todo tipo de maldade, Dietrich Bonhoeffer diz, você pode acreditar que existe um final bom. Deus está no controle. Vai dizer isso, né? Diz isso para o pessoal de Gaza, para o pessoal de Israel hoje. Diz isso, fala de que há há uma esperança. Tillich. Tillich tem um livro, Coragem de Ser, né? É muito interessante. E para Tillich, a fé tem esse viés de ter a coragem de ser. Interpreta a fé como uma dinâmica existencial. E aqui, evidentemente, nós somos aos filósofos existencialistas, de onde Tillich parte, tá? E esse ser humano se abre ao absoluto em meio à finitude e ao medo. Tá? Então, Hebreus 11, para ele, exemplifica a coragem de confiar no que não se pode ver, mas que fundamenta toda a existência. É um pulo, né? Tudo isso aqui que eu não posso ver, que eu não posso enxergar, fundamenta exatamente isso, que fundamenta toda a minha existência. Né? Então, vem lá de trás com Deus Criador e está lá na frente com o Deus na presença escatológica, na presença final. Então, Hebreus 11 para ele significa a coragem de confiar nisso que não se pode ver, ou naquele que não se pode ver. Segunda coisa, a fé transcende as evidências. De novo, alguém que está fazendo teologia em momentos de crise mundial. Então, ele conectar Hebreus 11:1 ao seu conceito de fé como preocupação última. Esse é um conceito muito importante de Tillich, porque diz, você já analisou qual é a sua preocupação última, tem que descer, até que ver, né? O que é preocupação última para você. Temos preocupações que são importantes na vida. Né? Tipo assim, o que vamos comer, o que vamos vestir, né? Se vamos ter trabalho, se não, tudo aquilo lá. Mas tem a nossa preocupação última, que é agradar a Deus, que é viver conforme a Deus, que é descobrir Deus na nossa vida, etc. Você pode colocar, né? É um bom exercício. Mas essa preocupação última, ela está presente em todo ser humano. Está escondida, evidentemente, com preocupações secundárias, preocupações de ordem justamente desta existência. Mas essa preocupação. Então, ele consegue conectar esses conceitos, né, uma entrega ao poder que sustenta todas as coisas, além de qualquer evidência empírica. Estamos falando de um filósofo. Né? Estamos falando de um momento em que o empirismo estava no auge. E ele diz, olha, a fé quanto essa razão de existência, ela justamente vai naquilo que não se pode ver. E fé como ato de transcendência, seria o terceiro ponto de Paul Tillich. Né? Então, ele vê a fé como um movimento da alma que busca além do mundo imediato, além da coisa imanente. Né? Então, aí ele está mamando de Otto, né? Otto vai dizer que Deus é o completamente outro. Então, ele que é o transcendente, não eu. Eu sou apenas imanente, eu sou terreno. Né? Então, essa questão que busca além do mundo imediato, que eu posso conhecer pelos meus sentidos, né? Que eu posso sentir, né? Então, ele se alinha assim com Hebreus ao descrever sobre o invisível moldando o visível. E, finalmente, nós temos a Karl Barth. Né? E Karl Barth viajou uma única vez para Estados Unidos no fim da carreira dele,
E eu já contei essa história, mas como esse vídeo vai ficar aberto, interessante, né? No fim, perguntaram para ele o que era o mais importante da teologia dele, o que ele tinha aprendido ao longo da vida, né? Que era assim a coisa, né? Tal. E dizem de que ele pensa assim um pouco e ele começa a cantar aquela música de Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Então, isso nos fala muito que o básico é extremamente importante. Um cara da estatura de Calvaro pergunta para ele, para resumir a teologia dele, e a teologia dele é resumida no amor de Deus pelo ser humano. No amor de Deus pelo ser humano. Este homem merece respeito, porque tudo aquilo se afunila para aí. E então, Barth vai entender a fé como uma resposta à palavra de Deus. E essa palavra de Deus, lembre-se que para Barth, a palavra de Deus, seguindo o conceito justamente de Hebreus, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra encarnada, seguindo João, é a palavra encarnada. Né? Então, é uma resposta a essa revelação divina em Cristo, porque Ele é a palavra. Então, para ele, Hebreus 11, de 1 ao 3, mostra que a fé não se baseia em lógica ou provas, mas em confiança na promessa de Deus, que era justamente o que a teologia liberal dizia. Deus tem que ser provado, senão ele não existe. Né? Ao ponto tal que temos muitos teólogos, ditos cristãos, liberais, que chegaram à conclusão que Deus não existe. Tá? Quer saber disso? Então faça outro curso lá de História e Teologia da Igreja. Então, essa questão vindo de alguém como Karl Barth é muito importante, tá? Porque todos apontam para isso. Espera, o empirismo, o racionalismo tem seu lugar, mas não nas questões de fé. A Bíblia não é um livro qualquer, é um livro que nos mostra, é um registro justamente da autorrevelação de Deus. Tá? Nós não somos bibliólatras, diriam eles, mas é um registro justamente, e tem muita autoridade. Ele é a autoridade nas questões de fé. Isso, né, é importante. Mesmo lembrando que o conceito de palavra de Deus para Karl Barth é justamente o Cristo. Hebreus diz, nos falou muitas vezes por meio dos profetas, hoje nos fala por meio do seu Filho, o Cristo. Parafraseando ele. Tá? Segundo o conceito do Karl Barth, é a centralidade da promessa. Então, ele vai interpretar os exemplos de Hebreus como atos baseados na promessa divina. Todos eles são baseados na promessa divina. Deus prometeu. E como que esses atos se sustentam? São sustentados pela fidelidade de Deus, mesmo que os resultados ainda sejam futuros e invisíveis. Essa é a coisa para a nossa fé. São futuros e invisíveis. E o terceiro e último ponto é fé e ação de Deus. Barth enfatiza que a fé não é uma virtude humana, mas a ação do Espírito Santo que permite ao crente confiar naquilo que não pode ser visto como um ato criador de Deus em Hebreus 13. Em Hebreus 11, versão 3. Então, essa coisa, essa substância, nós temos que prestar mais atenção. Aqui se joga muito, os teólogos da neo-ortodoxia, todos no mesmo saco, como se fossem liberais. E não tem nada a ver. Né? Para Barth, justamente a fé é um produto da ação direta de Deus no indivíduo. Não tem como você ter fé se o Espírito Santo não agiu em você, não moveu você. Então, quando forem falar desses três, desses quatro, né, então, mais cuidadinho, vamos prestar mais atenção, porque a gente repete com o papagaio as teologias da reforma, né, ou a teologia da protesta, e faz-se pesquisa, né? Se faz algum tipo de pesquisa, algum tipo de aprofundamento, se investiga. Eu não vejo isso. Tá?
Então, resuminho rápido dos três. Bonhoeffer, fé como obediência e vivência comunitária. Tillich, fé como transcendência e coragem existencial. E Barth, a fé como resposta à palavra de Deus e obra do Espírito Santo. Muito bom, como vocês viram, o leque foi assim, abertíssimo nesta hora. Tá? É uma aula longa, né? São 3 versículos apenas, mas precisamos trazer esses outros olhares para a gente abraçar não as teologias que nós já conhecemos, e sim o que a Escritura está querendo nos dizer. E para isso precisamos ver outras pessoas que pensam a respeito, né? E orar, ter confiança em Deus, né? E ver do que o texto está falando. Isso vai desaguar lá em justificação, eu dei só uma degustação disso, tá? Mas vejam vocês como que afeta o conceito de justificação, principalmente a questão forânea, né? Ou forense, perdão, forânea não, forense. Tá? Como que isso é afetado. Muito bom. Bastante, né? Bastante. Espero que Deus abençoe vocês. Nos vemos na aula. Leiam o texto. Se tiverem o texto em várias versões, seria bom. Leiam leiam a Bruce, por favor. Principalmente aquelas notinhas de papel. E estamos juntos na próxima